Hoje o Literatórios conversa com a Isabela Noronha. Ela tem o livro infantil que foi laureado com o prêmio Barco a Vapor. E seu romance de estreia, O Resta Um, do qual vamos falar hoje, trata de um assunto bastante delicado, que é do desaparecimento de uma menina que é pré-adolescente, a Amélia, e a sua mãe, a Lúcia, que é uma matemática, uma estudiosa, que vê a vida virada de cabeça para baixo depois do sumiço da filha. Ela não consegue encontrar esse algoritmo da filha perdida. Isabela, eu te agradeço muito por nos receber, por conversar com a gente hoje. É uma alegria pro Literatórios, pro nosso público estar aqui contigo. É uma alegria ter vocês aqui comigo para falar do Resta Um, falar de literatura. Eu tô muito feliz. Quando eu escrevi O Resta Um, eu não era mãe ainda. Eu não era mãe, mas eu já desejava ser mãe. Então eu acho que eu já tinha em mim alguma ausência de um filho ou uma filha que já era muito desejado. Isso me ajudou na escrita do Resta Um. Agora, eu acho que para esses outros caminhos do livro, que são mais específicos disso, né, de um desaparecimento, eu contei com as entrevistas que eu fiz e outras entrevistas que eu busquei, que eu fui atrás dessas mulheres cujos filhos desapareceram. São muitas mulheres, são muitas histórias, são histórias muito comoventes. Quando eu fiz uma reportagem uma vez, eu sou jornalista, sobre as mães que perdem seus filhos desse jeito, sumidos. E eu nunca esqueci disso. E eu acho que eu nunca vou esquecer. Acho que de todas as histórias assim que eu cobri como jornalista, essa foi a que mais me comoveu. E olha que eu cobri outras tragédias muito fortes, a queda do avião da TAM, a cratera do metrô. E essa foi a que mais mexeu comigo, assim, de eu chegar em casa, eu acho que na frente das pessoas eu não me esforçava ali, eu era muito nova também, então me obrigava a isso, mas em casa eu ficava muito mal, eu chorei muito nessa época. Eu acho que eu comecei a escrever ficção para ser uma jornalista melhor, assim, para ter mais consciência das palavras, e depois eu comecei a querer fazer só ficção, e aí comecei a querer me libertar um pouco do jornalismo. Eu acho que eu também evoluí para perceber que esse não é um caminho. Eu acho que o jornalismo, ele te dá tantas ferramentas, assim, preciosas para escrever histórias, para escrever ficção, e eu acho também que seria uma luta, assim, inglória. Eu nunca vou conseguir, eu acho, deixar de ser jornalista. Primeiro escrevi essa história como um conto. Era muito diferente do que é, mas a Lúcia, ela sempre foi matemática. Eu queria falar desse incômodo das coisas que não são lógicas. E eu achei que uma pessoa que fosse próxima da matemática, da lógica, seria a pessoa mais adequada para me ajudar a contar essa história, a causar esse contraste. Tive professoras de matemática muito boas. A parte filosófica da matemática, que foi a parte com a qual eu tive contato quando eu estava fazendo as pesquisas para o livro, é que eu achei muito legal. E essa lembrança disso que a gente aprende na escola, mas depois que a gente esquece, de que a base da matemática é muito filosófica, é muito abstrata. Mas antes de começar a pesquisa para o livro, eu não pensava assim. Eu achava que a matemática ia me ajudar, mas eu não acho que eu fui surpreendida pela grandeza que a coisa foi tomando pra mim. O livro é todo ambientado na Vila Sônia, né? Isso. Que é um bairro super residencial, que é um bairro assim, até, vamos dizer, tradicional de São Paulo, de classe média. Isso. E um desaparecimento num bairro assim residencial de classe média, você acha que chama mais atenção, que vai chamar mais atenção da mídia, do que um desaparecimento, como pode acontecer nas periferias e nos lugares mais desprotegidos e mais vulneráveis? Eu tenho certeza, assim. Eu acho que existe a questão da invisibilidade, ela é muito mais grave quando a gente está falando de uma camada social menos privilegiada, que a gente sabe que tem tanto. Isso é uma percepção, eu acho que eu devo muito ao jornalismo, porque como jornalista a gente percebe muito claramente como o que vai chamar atenção, o que não vai chamar atenção,
E é muito cruel isso no nosso país, né? Sim. Eu acho que, de certa forma, é assim no mundo inteiro. Mas é uma dinâmica muito cruel. Então, eu acho que sim. Eu acho que um desaparecimento na Vila Sônia chama muito mais a atenção do que um desaparecimento na periferia de São Paulo. E ainda assim, um desaparecimento não chama tanta atenção quanto deveria chamar. Pouco escutei falar sobre isso. Eu acho que a gente tem uma ideia, às vezes, de que agora parece que não está acontecendo, porque não tem nenhum caso na mídia, assim, mas está acontecendo. É porque cai no limbo, né? Durante 2, 3 meses aquele assunto é importante, aí cai no limbo porque aconteceu alguma outra coisa. Isso. E aí fica os pais, a mãe com aquele problema e parece que ela é louca, né? No momento que... É interessante que no primeiro momento, quando a criança some, a polícia não dá atenção devida. Fala, já pensa ou que a criança sofreu maus tratos, ou que é uma coisa de adolescente, de pré-adolescente. Eu acho que falta um pouquinho desse timing. Às vezes um desaparecimento da polícia dá mais atenção. Essa história das 24 horas eu acho uma coisa absurda. 1 hora de desaparecimento de um filho é 100% do tempo. Tudo pode acontecer, tudo pode né? acontecer. Eu li, Roberta, recentemente que isso até mudou. Que ótimo. Agora eles investigam. E aí, de novo, eu acho que tem uma diferença dependendo, infelizmente, de quem você é quando você vai reportar esse tipo de situação, né? Meu filho desapareceu. Mas, de qualquer forma, eu concordo com você. Eu acho que qualquer prazo, eu acho que vai falar sobre isso. Eu acho que a sua expectativa é de que a pessoa levante naquela hora e vá com você. Porque, realmente, qualquer tempo é um tempo perdido, né? E no livro Figura, eu nem sei se isso a gente vai poder colocar aqui, porque talvez seja spoiler. Tem uma personagem, assim, muito visceral lá no meio, né? Que é quem vai dar a liga da história. A gente tem uma teoria pessoal de que se você tem, dentro de um livro, um serial killer, imediatamente a pessoa vai querer ler o livro. Se você tratar qualquer livro falando que é um livro sobre serial killer, a pessoa sai correndo pra comprar, né? Esse livro, pra querer ler. Mas existem esses fascínoras perdidos na cidade. Isso não é uma questão social, né? Isso aí tá longe de ser uma questão social. Existia. Qualquer pessoa, teu vizinho pode ser, né? Isso, qualquer não tem pessoa. cara, né? Acho que um psicopata, uma pessoa louca, né? Ela às vezes não se denuncia, né? E de fato, acho que pode morar ao lado, né? O pecado mora ao lado e o perigo também, né? A gente não sabe, mas eu acho que tem também um pouco dessa sensação, assim, dessa brincadeira com o fato de a gente tá em comunidade, a gente tá junto, mas às vezes a gente não tem noção de quem é o nosso vizinho. Isso é uma coisa, acho que das cidades grandes, e eu sinto que tem uma perda de tempos antigos. Eu não sei se eu tô sendo muito saudosista aqui. Essa vida assim em comunidade, talvez em outros tempos ela fosse mais rica, né? Se eu tivesse pelo menos uma ideia melhor de quem é seu vizinho e tal. Você é de Minas. Sou. Certo? Veio pra cá quando? Veio pra São Paulo em que Eu momento? vim pra cá em 2004, então... Mas você via numa cidade pequena em Minas ou era das grandes cidades? Não, era em Belo Horizonte. Você via em Belo Horizonte. Não tem nada do saudosismo de uma cidade menor, onde você... Embora Belo Horizonte seja menor que São Paulo, tem áreas de grande cidade, tem áreas eu não tive também. Bom, se bem que eu tive na minha infância, assim, essa coisa de ser amiga das crianças da rua. Na rua da minha avó, nem era na rua dos meus pais. Ou das crianças do prédio e tudo mais. Então tinha muito mais essa convivência. Eu posso estar falando também de um recorte da vida da gente. Talvez quando a gente é mais novo, sei lá, acho que é mais fácil a gente interagir com as pessoas que estão ali. Todo mundo conhece a gente. Você não tem muito... Às vezes você faz até, sei lá, vai lá e toca a campainha e sai correndo. Então, pode ser que, não sei, talvez com a minha filha ela também vá ter essa sensação. Acho que é uma vivência importante você poder rodar pelos dois mundos, né? Exatamente. Eu acho adorável, né? A gente tá falando aqui do Resta 1, mas o Adeus é para Super-Heróis. Ele venceu esse prêmio importante, eu acho que talvez seja o prêmio mais importante da literatura infantil. Um amigo meu que presenteou antes do Resta 1, engraçado que eu te conheci antes do Resta 1. Agora, você imagina a Amélia lendo esse livro? Ah, que legal pensar isso. Posso imaginar ela lendo esse livro. Ela era muito criativa, assim, eu acho que ele tem muito a cara da Amélia, que é um livro que ela ia gostar muito. Acho ela que gostava ela ia de ler. se sentir tocada, talvez. Acho que ela tinha esse perfil, assim, de gostar de livro e de
Eu acho que ela ia viajar com o Tom, assim. Você deu uma viagem. Por que o brasileiro, você acha que o brasileiro lê tão pouco a literatura brasileira e latino-americana? Por que a gente olha tão pouco pro nosso continente? O brasileiro lê pouco em geral. Não necessariamente só a literatura brasileira contemporânea e os latino-americanos contemporâneos. Mas eu acho, sim, que a gente poderia, de repente, trazer a literatura mais pro dia a dia das pessoas. Isso poderia acontecer de várias formas. Até de você pensar em ter mais espaços públicos, né? Onde as pessoas pudessem ler. No metrô, por exemplo, talvez se a gente tivesse mais assentos no metrô, as pessoas talvez se animassem a pegar um livro num caminho que é longo. Eu acho que tem a ver com alguma coisa que você traz de casa, porque existe essa pesquisa, que eu acho que quem influencia as pessoas a lerem são muito mais os pais do que os professores. Sim. Então aí a gente pode pensar até assim, numa vida que tá muito corrida, tá muito apertada, e nem todo mundo pode ficar com as suas crianças em casa. Talvez esteja faltando esse exemplo, por falta de tempo ou por uma falta de costume que vai se repetindo, né, em geração após geração. Acho também que a gente pode falar mais da literatura brasileira contemporânea, por isso eu acho o trabalho de vocês super legal, super importante, a gente divulgar e falar sobre os livros, falar sobre as histórias, desmistificar um pouco a coisa da literatura. Literatura não é difícil, literatura não é inacessível, a literatura é uma viagem mesmo, é alguma coisa em que você pode embarcar, que vai te fazer companhia. E eu acho que a gente não pode deixar de falar da nossa educação básica, que é muito falha, que é para poucas pessoas, não é para todo mundo, nem todo mundo consegue se manter na escola. De repente os livros também poderiam ser mais acessíveis, ter preços mais acessíveis, ter livrarias em mais lugares. É muito difícil. Eu acho que teria que ter uma conjugação de força e de pessoas envolvidas pra gente conseguir mudar isso mesmo de uma forma mais efetiva. A literatura deveria ser mais uma festa. E sim, a gente pode viajar, o escritor passa uma coisa pro leitor, a gente faz uma troca muito legal, que da mesma maneira que pra você a matemática foi encantadora, pro leitor, menos pra mim como leitora, que sou uma leitora apaixonada, foi uma paixão que eu jamais imaginei que despertaria, e o Resta 1 fez isso comigo. Que legal. Foi super bonito. Que legal. Como eu te falei, né, o nosso canal Literatórios é um canal de literatura brasileira e latino-americana contemporânea. Queria te pedir para deixar uma indicação de autores brasileiros ou latino-americanos de agora, que escrevem agora, que tem coisas lançadas pro nosso público que é muito curioso, que gosta de coisas novas. Poxa, tem tanta gente para poder falar. É difícil selecionar só alguns. Gosto muito e preciso sempre falar da Noemi Jaffe, que é minha tutora, minha mentora. Eu acho a literatura dela muito delicada, muito bonita e muito profunda também no tratar daquilo que é humano e também da linguagem. Gosto também muito do trabalho do Flávio Cafiero, que é um autor contemporâneo. Ele tem uma literatura mais urbana, ele trabalha a linguagem de uma forma muito criativa e eu gosto muito do trabalho dele. Incrível também o Julian Fuchs. E nossa, tanta gente. Se a gente começar a falar aqui, vou não falar de mais, todos, né? então. Mas são 3 indicações muito certeiras e acho que cada um segue um caminho diferente. Sim. E oferece coisas muito bonitas pra gente. Ai, legal. Meu Deus, pera, deixa eu pensar. eu preciso justificar, não. A Roberta não justifica, né? Eu já vi que a Roberta não justifica. Eu seria capaz de resumir o Resta 1 em uma palavra só, que tem a ver com o livro, tem a ver com a protagonista e tem a ver comigo, que é paixão. Era com esse sentimento que eu tava quando eu escrevi o livro. E eu acho que as duas personagens do livro, do jeito tortuoso, louco, horrível, isso daí a gente pode discutir, mas eu acho que as duas, elas são dominadas por isso. Mas falaria também de fé, no sentido mais amplo da palavra, não só da fé religiosa. E busca. E vem depois o Resta 1. Eu tenho um projeto, tô trabalhando nele,
Tentei começar algumas vezes, mas é um projeto também de uma mulher, e é uma mulher que tem uma missão de matar o próprio irmão. Acho que se eu contar mais eu vou me enganar e vou estragar. A gente espera estar contigo quando chegar. Essa história é tão pungente. Exatamente. Querida, muito obrigada por nos receber. Eu tô muito contente de te conhecer pessoalmente, também, de saber quem tá por trás dessas preciosidades aqui. Obrigada, Roberta. Deixa a gente muito feliz. Obrigada.